Olá pessoal, eu quero fazer esse vídeo comentando a respeito da resolução da questão 3 da lista 8, que é o exercício 2.19 do livro do Chapman, que aí vocês até viram a resolução, né, no livro de respostas, porém, por ter reparado que existiam alguns erros e a maioria não se atentou a esses erros, simplesmente copiaram a resolução. Por isso, então, eu estou fazendo o vídeo. Então, eu tenho um sistema trifásico de distribuição de 14,4 kV para alimentar uma estrada rural remota. Na verdade, assim, eu tenho um sistema de distribuição trifásico e no meio do caminho existe um consumidor rural, né, que tem cargas trifásicas e monofásicas. E o que está sendo disponibilizado para esse consumidor são duas fases, né, desse sistema trifásico. As cargas desse consumidor, então, existem cargas trifásicas de 20 kW com fator de potência de 0,85 atrasado e cargas monofásicas de 60 kW com fator de potência de 0,9 atrasado. A tensão do alimentador do fazendeiro é 480 volts. Está equilibrado, né? E aí vai querer fazer então a conexão estrela aberto no primário e delta aberto no secundário. Então é para achar as tensões e as correntes em cada fase dos transformadores, sendo que cada transformador, sendo monofásico, ele representa uma fase dessa conexão aqui, estrela aberto e delta aberto. É para achar também as potências ativas e reativas fornecidas por cada transformador monofásico. E, por fim, qual é a potência nominal mínima de cada transformador monofásico. Então, o exercício começou, né, fazendo o desenho esquemático. Desse lado, então, estrela aberta. Por que aqui estrela aberta e aqui é delta aberta? Simplesmente por conta dessa disponibilidade aqui do neutro, que existe no lado do sistema de distribuição, e aí então eu tenho a conexão da tensão de fase com o neutro disponibilizado. Já aqui no delta aberto eu não tenho neutro, eu só tenho as duas fases. Então a conexão entre as fases é dada de forma que cada fase fica conectado assim, a esse ponto comum e aqui as outras duas pontas de cada fase. Aí, a princípio, então, foi calculada a potência ativa, que na verdade não foi calculado, foi dado, e a potência reativa, baseado, então, nessa potência ativa, e o fator de potência da carga, né? Visto que a potência reativa, ela pode ser obtida também fazendo o produto da potência ativa vezes a tangente do arco cosseno do fator de potência. Então, foi assim que foi obtida as potências reativas. Somou, então, cada parte de forma separada, e aqui, então, eu tenho a potência total da carga. E essa potência total vai me dar um novo fator de potência, calculado aqui, de 0,862. Atrasado. Então, se eu tenho, no caso, a potência ativa total, tenho o fator de potência novo, e tenho a tensão de linha lá na carga, que vai ser os 480 volts, eu consigo calcular a corrente linha que vai para a carga, né, que é dado pela potência total dividido por fator de potência, que é nada mais, nada menos que a potência aparente, né? Então, isso aqui é derivado, né, da fórmula básica de que S, vamos pôr aqui trifásico, né, é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. E aí eu quero que vocês guardem bastante essa fórmula aqui, porque normalmente todo exercício, todo catálogo, toda a informação de sistema, vocês vão ter essas informações aqui, ou é a potência trifásica, ou é a tensão de linha, ou é a corrente linha.
né? E a partir dessas 3 grandezas, você calcula qualquer uma delas, né, através dessa equação. E aí, porque é corrente de linha, então fica sendo o S trifásico dividido por raiz de 3 vezes tensão de linha. E no caso ali do exercício, eu tinha potência trifásica dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes o fator de potência, para eu ter o S. Então, foi isso que foi feito. E então, calculei a corrente de linha que vai para a carga. Aí, vamos voltar de novo aqui no exercício. Então, eu tinha feito uma cópia aqui, né, daquela parte da resolução. E esse desenho aqui que seria a continuação da resolução. Porque lá no livro, ele vem com essa parte aqui que não tem nada a ver com essa questão. Isso, nada a ver, que eu quero dizer, é porque aí ele vem e fala que a corrente é 246 para carga, que a tensão lá do primário é 7.967 e 14,8 no primário. Isso não tem nada a ver, gente. Nada a ver porque seu sistema é 14,4, correto? Né? Tensão, então, de linha lá do sistema de distribuição é 14,4. Eu venho aqui pro meu desenho. Eu tenho uma conexão, então, aqui, estrela aberto, que é fase neutro. Se é uma tensão, a tensão que vai aparecer aqui, então, é uma tensão fase neutro. E qual que é o valor dessa tensão fase neutro? É os 14,4 dividido por raiz de 3. Se vocês fizerem essa conta, então 14,4 dividido por raiz de 3 é 8,314 kV. Isso no primário. E o secundário continua sendo 480. Visto que aqui não tem neutro, né? Então, é só fase. E aqui, então, aqui a gente pode até ver. Se eu chamar, vamos lá no desenho aqui, nessa segunda parte, ele colocou aqui como sendo A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de S. Então, a tensão AS, ela tem só, assim, ela é igual em módulo à tensão BS, só que tem a defasagem angular. E é dada, e assim, como esse ponto é comum entre as duas fases, eu posso falar que a tensão VAB é igual também VBA, né? VBA que eu falo assim, só muda o ângulo que dá as tensões. E aí, eu tenho então a tensão de linha aqui, né? Que eu tenho a tensão fase da fase B, aqui eu posso entender que é um ponto da fase A, então é fase. Aí, então, se a gente quiser saber a corrente aqui do primário, né, para eu fazer a determinação do banco aqui dos transformadores monofásicos, a corrente que vem aqui do primário é 363 dividido pela relação de transformação, que seria, qual que é a relação de transformação? É o V1 por V2. Mas esse V1 e esse V2 é tensões de fase, porque tem que ser igual a relação de espiras. Essa relação de espiras, ela é proporcional às tensões em cima dos enrolamentos, que são as tensões de fase. Então, aqui é 8.314 dividido por 480. E esse aqui é a minha relação de transformação A. Então, esse A vai ficar... Peraí. (17,32). Então, aqui vai ser 363 dividido por 17,32. Que dá 20,96 amperes.
E por enquanto não estou colocando o ângulo. Por quê? Como eu não tenho as 3 fases em cada transformador, esses ângulos das correntes vai ficar um pouco diferente. Apesar de ter a defasagem angular de 120 graus por conta do equilíbrio aqui das 3 fases. Mas aqui, então, teoricamente, era para ser uma ligação delta. Só que aí vieram e tiraram essa terceira fase aqui. Então, veio aqui e tirou. Então, apesar de ter a tensão trifásica aqui, eu não tenho a corrente trifásica dessa fase. E então, as 2 fases restantes têm que compensar, de certa forma, essa ausência aqui da terceira fase. E então, isso vai mexer com o ângulo da corrente aqui das 2 fases. Eu tenho a corrente, né, de carga, que eu calculei aqui por 363. Primeiro, ela tem um ângulo dado pelo fator de potência. Então, isso aqui dá um θ de 30, vou botar menos 30,5 graus. Menos 30 porque está atrasado. Agora, pelo fato, aqui a gente pode ver, ó, aí eu já venho para esse segundo desenho, se eu tenho essa corrente de linha aqui, né, que é os 363 e a princípio tem um ângulo de menos 30,5. Aí eu chego aqui na fase do delta e eu vejo que é a mesma corrente agora. Quando eu tinha a fase C, não seria a mesma corrente, né? A corrente de fase seria a corrente linha dividida por raiz de 3. Mas agora eu tenho a mesma corrente. E o que vai acontecer? Eu vou ter que jogar um ângulo de 30 graus aqui, menos 30 graus, na verdade, em cima dessa corrente. Por quê? Se a gente fizesse um diagrama fasorial, por exemplo, se eu tivesse as correntes de fase da ligação delta. Aí a corrente de linha, então, eu poderia transferir esse vetor B para cá, aí ele, então ficaria, na verdade, mais fácil para cá. E a resultante está aqui, o IAB, que é a corrente linha. Então, aqui, né, se depois eu faço a defasagem angular aqui, é o meu ângulo de 30 graus. Se a corrente da fase A eu coloco na referência, a corrente da IAB, que é a de linha, a gente vê que ela dá um atraso de 30 graus, né? Ela fica 30 graus para trás aqui. Então, essa corrente aqui da linha, que vai ser igual à corrente fase, faz com que a corrente fase também sofra esse atraso de 30 graus. E aí é por isso que a corrente aqui, tanto da fase quanto da linha, visto que aqui vai ser a mesma corrente K, vai ser 363, aqui seria o símbolo do ângulo, de menos 30,5 com menos 30, né, devido a essa conexão. E aí dá menos 60,5 amperes. Tá, essa é a corrente que vem aqui da fase A. Aí eu falo que a tensão da fase B, e que vem para aparecer aqui, é os 480, defasado de menos 120 graus. Porque o sistema está equilibrado, então a tensão aqui da fase, em cima da bobina da fase B, é menos 120. Da mesma forma que aqui, eu estou colocando, por exemplo, que a fase A é os 8.314 com ângulo de 0 graus, e a fase B, 8.314 com ângulo de menos 120. Então, tá as mesmas defasagens. Agora, então, a corrente da fase B, né, que vem aqui da fase B, ela tem que ser devida a essa tensão que sofreu essa defasagem de 120. Então, a corrente da fase B, em relação à fase A,
vai sofrer também esse deslocamento de menos 120. Então, isso aqui eu estou falando que eu vou ter o IAB, é como se o I, digamos, BC, né, que é o que viria daqui, então eu teria esse ângulo de cá e como se ele viesse para cá para dar os 120. E aí, então, eu teria esse ângulo aqui de menos 60,5 menos 120. E aí, fazendo isso, dá essa segunda corrente aqui, que é os 363, com ângulo de menos 180,5 graus, que vai para a linha aqui. E por último, então, o que sobra para vir dessa fase aqui que ele chamou de C, né, que é o ponto C? Essa terceira corrente, ela tem que ser uma corrente tal que a somatória dessas três correntes de linha seja zero. Então, o meu IC, ele seria, por exemplo, menos IA mais IB. E aí, fazendo, né, porque IA, IB e C é igual a zero, e o IC, então, é menos IA mais IB. Então, aí, fazendo essa conta, eu chego nesse resultado aqui, que a corrente IC é dada por 363 com ângulo de 59,5 graus. Essas são as correntes de linha. Então, aqui, agora, para eu saber o que está passando na fase. Nessa fase A aqui, eu tenho, então, a corrente que eu achei aqui nessa linha. E daqui eu consigo ver que essa corrente aqui é a mesma que vai passar aqui em cima dessa fase. E está no mesmo sentido. Então, a corrente aqui é igual à corrente de cá e mesma defasagem angular, visto que o sentido delas estão concordantes aqui. A corrente que vai passar aqui em cima da fase B, então, se eu falo que ela está... Porque, assim, no caso, se eu tivesse o delta... Né, se eu tivesse o delta assim, é como se eu dissesse que a corrente estaria, qualquer corrente que circula pelo delta. Então, esse sentido aqui da corrente é a corrente que, no caso, estaria na fase C, que não existe aqui nesse caso, né? E da fase B, estaria nesse sentido aqui, né? Que aí, então, eu teria uma malha aqui de um circuito que tem essa circulação de corrente. E a corrente B, então, é dada nesse sentido de cá, né, para fazer o circuito aqui. Mas a gente percebe, ó, porque se eu apagar, então, isso aqui que não existe, a corrente da fase B, então, é a mesma corrente da fase C, só que está no sentido inverso. Então, ela está deslocada de menos 180, né, visto que, pelo sentido aqui, né, essa aqui é a corrente IC, para eu ir para o IB, eu tenho que ir para menos 180. Assim, é porque eu vou no sentido anti-horário aqui, sendo que o sentido positivo angular é o sentido horário. Então, vendo no sentido anti-horário é menos 180. E aí, então, fazendo esse IC e batendo para menos 180, eu chego nessa corrente IB, que é igual à corrente C, só que com o sentido oposto. Então, ficou menos 120,5. Se eu tenho, então, esses ângulos, né, da corrente que passa aqui na fase A e na fase B, eu consigo agora achar as potências ativa e reativa. O que vai ser a potência ativa desse transformador que eu estou chamando aqui da fase A, por exemplo? É a tensão em cima da fase A, que é a tensão de linha, 480, vezes a corrente da fase A, que é a corrente de linha também, 363, vezes o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, né, que então é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E aí, então, ficou 0 menos 60,5. E aí, vira o cosseno de 60,5, que dá... Então, no final, 85,8 kW. E a potência reativa é o seno desse mesmo ângulo aqui. Ficou 151,7 kVAR. E para o transformador B? É a mesma raciocínio, só que agora o ângulo é menos 120, porque a fase B está deslocada de menos 120.
menos o ângulo da corrente que passa pela fase B, que é menos 120,5. Aí isso aqui dá o cosseno de meio grau, que é quase cosseno de zero, né? Isso então deu 174,2 kW e a potência reativa 1,5 kVAR. Então essas são as potências ativas e reativas que cada transformador monofásico vai fornecer. Então aqui a gente percebe que as potências não estão divididas de forma igual, né? Um transformador fornece mais potência reativa e o outro transformador fornece mais potência ativa. E aí qual que seria o S mínimo do transformador, né? De cada transformador monofásico? Então o S mínimo seria a raiz quadrada, por exemplo, de 85. Isso aqui, fazendo a conta, então 85,8 ao quadrado mais 151,7 ao quadrado. Deu 174,28 kVA. E se eu fizer para o outro transformador também, a conta é muito parecida, visto que essa parte ativa ela ficou muito, assim, o cosseno ficou muito próximo de 1, então é quase tudo ativo, né? Então, assim, se eu tivesse, os dois transformadores fornecem a mesma potência aparente, porém em proporções de potência ativa e reativa diferentes. E esse então deu a diferença mínima aqui. Então a potência mínima, o S mínimo, de cada transformador seria de 174 kVA. Isso porque eu estou arredondando, né, desconsiderando potência ali. E esse é o resultado final que não apareceu aqui na resolução, mas fazia parte do resto do exercício. Então, espero que vocês tenham compreendido. E fica aqui, então, a resolução total desse exercício.